Vamos estudar a lição da Escola Sabatina juntos? Lição 7, Ensinando os discípulos, parte 1. Verso para memorizar. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. Olá, amigos. Que as bênçãos de Jesus estejam sendo derramadas abundantemente sobre a sua vida. Vamos ao estudo da lição? Neste domingo, o título é Vendo Claramente. As Escrituras Sagradas registram a cura de vários cegos. Para cada um deles, Jesus tem um jeito diferente de realizar o milagre. Há apenas um milagre em toda a Bíblia que Jesus operou em 2 etapas. É a cura do cego em Betsaida. Betsaida, que quer dizer casa da pesca, ficava a alguns quilômetros de Cafarnaum, numa planície ao norte do mar da Galileia, e ao local onde os apóstolos Pedro, André e Filipe nasceram. Jesus tocou este homem cego 2 vezes. Da primeira, ao aplicar saliva nos olhos, Jesus impõe as mãos e o homem passa a ver de forma parcial, confundindo homens com árvores. Jesus adota o método gradual. Primeiro, a completa cegueira impera. Segundo, a visão parcial, isto é, um tanto distorcida. E terceiro, a plena visão. Essa história apresenta lições eternas para a Igreja de Cristo. Ela ilustra o plano de Deus de usar os cristãos para trazer outras pessoas a Jesus. As Escrituras declaram: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. As 2 palavras-chave aqui são trazer e rogar. O cego não foi por conta própria. Seus amigos viram a necessidade dele e o levaram a Jesus. O cego podia até não ter muita fé, mas seus amigos tiveram. Eles criam em Jesus. Criam que Cristo curaria a cegueira dele. Existem aproximadamente 25 distintos milagres de cura realizados por Jesus no Novo Testamento. E mais da metade deles, um parente ou amigo levou alguém ao Senhor para ser curado. Isso mostra que muitas pessoas nunca irão a Jesus a menos que alguém as leve a Ele. Nossa função é nos tornarmos instrumentos para levar pessoas a Cristo. Os amigos daquele homem apelaram humildemente a Jesus, acreditando que ele tinha tanto desejo quanto o poder para ajudá-lo. Pode ser que o homem não acreditasse que Jesus poderia curá-lo, mas seus amigos criam no poder do Senhor. Por vezes, devemos levar outros a Jesus nas asas da nossa fé. A Bíblia diz que Jesus recebeu o cego que as pessoas lhe trouxeram. Ele o tomou pela mão e o levou para fora de Betsaida. Não há unanimidade entre os comentaristas sobre por qual razão Jesus levou o cego para fora da cidade. Talvez Jesus queria simplesmente levar o cego para um local mais reservado para protegê-lo e dar a ele a tranquilidade necessária para compreender verdadeiramente o que estava para acontecer. Mas há uma outra explicação mais provável. Marcos 8:23 diz que Jesus pegou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia de Betsaida e o curou do lado de fora. E no versículo 26, Jesus diz a ele: Não entres mais na aldeia. O ambiente daquela aldeia não tinha nada mais a ver com a nova vida daquele homem. E eu aprendo que jamais seremos curados em ambientes que nos adoecem espiritualmente. Por isso que Jesus nos pega pela mão e nos ajuda a sair deste ambiente adoecedor.
jamais volte para um ambiente que é sinônimo de dor, de sofrimento, de pecado. Quem teve a visão restaurada não volta, não retrocede, não caminha para trás. O milagre que Jesus fez em sua vida não deve explicações para sua antiga aldeia. Jesus já tinha falado da situação daquela aldeia, daqueles moradores. Eles eram piores do que os inimigos de Tiro e Sidom, segundo as palavras de Cristo. Betsaida, nos dias de Jesus, se caracterizava pela sua incredulidade. Era uma cidade, uma aldeia de incrédulos. E Jesus não opera na incredulidade. Essa parece ser a explicação mais razoável para Jesus ter tirado o homem de dentro daquela aldeia para operar a cura. Seja como for, o que se sabe é que Jesus Cristo aplicou saliva nos olhos do cego. Jesus tem seus métodos, os seus segredos, e nem tudo precisa ser explicado nem entendido por nós. Deus quer que entendamos que os métodos dele, por mais estranhos que sejam, funcionam porque Ele é Deus, Ele é soberano. Deus tem várias formas de trabalhar. Para muitos é saliva, mas para quem tem fé é o colírio do céu. E impondo-lhe as mãos, perguntou ao homem se ele estava vendo alguma coisa. O homem respondeu que estava vendo homens, mas como se fossem árvores andando. Não há um significado especial no fato dele ter visto as pessoas como se fossem árvores. Na verdade, essa expressão indicava simplesmente que ele estava vendo alguma coisa, mas que a sua visão ainda não estava nítida. Mas essa visão também parece indicar que aquele homem não era cego de nascença. Afinal, ele sabia reconhecer árvores e pessoas. A Bíblia Sagrada diz que, novamente, Jesus colocou as mãos nos olhos do cego de Betsaida, e ele passou a enxergar com perfeição. O texto bíblico não explica por que o homem não enxergou com clareza imediatamente. Mas, obviamente, não foi o caso de ter faltado poder em Jesus. Aquele que andou sobre as águas, que acalmou as tempestades e o mar, que curou toda sorte de doenças, que expulsou demônios, que ressuscitou os mortos e que venceu a morte, tinha poder suficiente para que, se quisesse, curar de uma vez só a cegueira daquele homem, o tivesse feito. Alguns estudiosos veem nisso uma representação da condição espiritual dos discípulos, exatamente naquele momento. Os discípulos tinham olhos, mas não viam. Depois, Jesus mandou que o cego fosse para sua casa e recomendou que ele não entrasse mais em Betsaida. Por que Jesus recomendou que o milagre não fosse contado para ninguém? Os evangelhos sinóticos registram pelo menos 6 ocasiões diferentes em que Cristo recomendou que os seus milagres não fossem propagados. Isso ocorreu durante seu ministério público na Galileia e logo após. Isso parece ser contrário à sua vontade de estabelecer o reino de Deus. Mas havia uma razão clara para esta ordem. Em síntese, Cristo solicitou que alguns de seus milagres fossem mantidos temporariamente em sigilo, por 2 razões: para minimizar o preconceito e para corrigir as expectativas distorcidas para com seu ministério. Nos dias de Jesus, a ideia de Messias muitas vezes tinha conotações políticas, devido à crença de que ele derrubaria o domínio romano. Jesus não veio para ser esse tipo de Messias. Por isso, pediu silêncio sobre a sua identidade. Não é prudente falar tudo diante de todos, em todos os lugares. Há um tempo certo para que possamos falar e para que possamos nos calar. Que Deus nos conceda sabedoria e prudência para entendermos a hora certa, para dizermos e fazermos as coisas. Que Deus lhe conceda
um restante de dia muito abençoado e uma semana feliz. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.